Voltamos com o Gente em Destaque, hoje com o comandante do Tiro de Guerra de Jacareí, Divino Sérgio Rodrigues dos Santos. Então, vamos falar agora, no finzinho do bloco anterior, o senhor falou que andou muito aí pelo país e também fora do país, né? A primeira estadia do senhor quando se forma em Goiás e começa a trabalhar mesmo é em Juiz de Fora, é isso? É, Juiz de Fora, Minas Gerais, no 10º Batalhão de Infantaria. O 10º Batalhão de Infantaria é a unidade, na época, né, hoje não, mas na época de 98, era uma unidade formadora de sargento, né? Então eu tive o privilégio e a honra de me formar no 10º Batalhão de Infantaria em Juiz de Fora. E depois o senhor foi ao Pará, né, que o senhor falou, em Altamira, na verdade, né? Saindo do 10º Batalhão de Infantaria, eu vim para Caçapava, aqui do lado, né? Tive a grata satisfação e a honra de servir numa unidade histórica do nosso país, né? Uma unidade que foi na Segunda Guerra Mundial, que é o 6º Batalhão de Infantaria Leve. Tive a honra também de permanecer durante 4 anos nessa unidade, uma unidade onde eu comecei a minha carreira como sargento, né? Os primeiros passos ali de novinho, bebê ainda como sargento, foi em Caçapava, no 6º BIL. Né? Uma unidade onde profissionalmente eu posso dizer para você que eu consegui realizar tudo aquilo, né? Tudo não, né? Mas vamos colocar aí 80%, né, de que um sargento, quando recém-formado, sai da escola, quer fazer na tropa. Então, que o senhor sempre vai, nessas andanças, o senhor conhece sempre pessoas novas, pode trocar experiências, sim, né? Sempre... Mas é que o 6º BIL, na verdade, é uma das unidades, né? O 6º BIL de Caçapava é uma das unidades operacional do Brasil, né? É uma unidade onde tem uma tradição, né, por ter ido para a Segunda Guerra Mundial. E assim, profissionalmente, não tenho o que falar. Muito bom mesmo, uma unidade muito boa de servir. E depois, saindo de Caçapava, o senhor foi para onde? Eu fui para Altamira, no Pará. Alto Pará. Isso, aí em Altamira, no Pará, no 51 Batalhão de Infantaria de Selva, eu tive a oportunidade de ficar 1 ano. Né? Nesse 1 ano de Altamira, tinha uma companhia destacada do 51 em Tucuruí, né? Que é no Pará também. E aí eu tive a grata satisfação de ser selecionado para ir servir nessa companhia destacada. E aí fiquei mais 1 ano em Tucuruí. Aí no final de 2004, eu fui transferido dessa companhia de Tucuruí, fui para Bagé, Rio Grande do Sul. Nossa. Ao extremo, né? A fronteira do Brasil com o Uruguai. Cidade fria, aonde eu paguei todos os meus pecados, né? Não estava acostumado com frio. Saindo do Pará, que faz um quente, calorão, até o Bagé. E fui para Bagé. Rodrigo, tinha dia no inverno que eu acordava e ligava a torneira, não saía água. Eu falo isso, as pessoas pensam assim, não, é mentira. Ficava congelada. Só quem passou lá pode dizer. Aí essa cidade de Bagé, então, eu servi num pelotão de polícia do Exército, né? Por 4 anos. Também uma unidade muito boa de servir. E Bagé normalmente, porque o gaúcho é o seguinte, o gaúcho não fica no sul. Se você pegar os militares espalhados por esse Brasil afora, tem muito gaúcho, você vai ver que a maioria que está servindo naquele quartel fora do sul é gaúcho. O gaúcho não volta. São poucos os gaúchos que tem lá. Então era uma unidade assim que a gente chama de difícil recompletamento, onde faltava militares, porque como é fria, ninguém quer, né? Então lá em Bagé eu fiquei 4 anos, mas eu saí assim, no tempo máximo, né, que eu poderia ficar, eu saí, no tempo mínimo, perdão, no tempo mínimo. Mas tinha militares lá com 16 anos, nossa, 17, 15 anos tentando sair e não conseguia sair. Eu com 4 anos, que era o tempo mínimo, eu consegui sair. Aí de lá eu fui para Brasília, né, e aí permaneci durante 8 anos em Brasília, servindo no Batalhão da Guarda Presidencial. Né, uma unidade também histórica, né, considerada a unidade aonde Duque de Caxias serviu, né? Nessa unidade. Então é uma unidade que tem uma tradição enorme, né? Tem um carinho especial por essa unidade, né? E é a unidade responsável pela segurança da presidência da República, né? Então, assim, eu na carreira eu só tenho que agradecer. E o senhor falando aí dessas cidades, né?
Altamira, no Pará, Bagé, Rio Grande do Sul, aí vai para Brasília. Eu imagino que o senhor tenha visto realidades bastante diferentes de um lugar para o outro, não apenas de temperatura, né? Que o senhor falou, Bagé é muito frio e o Pará é muito quente, mas de realidades mesmo, de situações de pobreza ou da cidade ser diferente da outra. Teve isso, né? Tem, é totalmente diferente, né? Cultura diferente. Até o soldado é diferente, né? Se você me perguntar aí desses lugares onde eu passei, qual a diferença e a característica de cada região pela a população, né? Eu posso afirmar para você que cada um é diferenciado, né? Eu vou dizer para você aqui o exemplo de São Paulo, que é Caçapava. O soldado de Caçapava, ele é um soldado totalmente diferente do soldado do norte do país. O soldado do norte do país é mais índio, né? Eu vou te dar uma característica. Quando eu cheguei no Pará, eu era terceiro sargento, então estava a todo vapor ali recém-promovido sargento, com 4 anos de sargento. E tem uma situação que eu passei de um soldado índio, aonde a primeira semana dele ali, a gente mostrando o quartel para ele. E nós tivemos a oportunidade de levar o soldado até o banheiro e mostrar, né, os chuveiros que tinham ali. Eu liguei o chuveiro, né, ligamos o chuveiro para falar, tinha chuveiro quente e tudo mais. O soldado índio não sabia o que era aquilo. Vaso sanitário não conhecia. Né? E isso o quê? Em 2004. Então, assim, eu parei e olhei e falei, gente, mas como que pode isso? Então tem essas diferenças, né? Muitos costumes diferentes, né? Diferente. E teve alguma coisa nessas cidades, antes da gente entrar no assunto do Haiti, dessas cidades do Pará, Brasília e Rio Grande do Sul, alguma situação que mais chamou a atenção do senhor, fora essa do índio, que o senhor possa contar pra gente? Olha, no Sul teve uma coisa que me chamou a atenção, assim, porque a maioria do pessoal fala muito do gaúcho, né? Que o gaúcho é um pouquinho desunido, que não... Pelo contrário, né? Eu, para te falar a verdade, as minhas amizades mais marcantes estão no Sul. No Sul do país. Né? E eu, quando fui para lá mesmo, eu fiquei muito com medo, né? Por ser negro, né? Chegar numa cidade onde só tem... né? Então, assim... o Sul me marcou bastante isso aí. E o gaúcho, ele é muito firme, né, nas suas decisões e muito firme também profissionalmente. Né? Profissionalmente falando na área militar, no Rio Grande do Sul eu tive um grande ganho porque assim, eles são muito preocupados, né, dedicados naquilo que fazem e fazem bem. Né? Um padrão, se eu fosse falar, um padrão quase com excelência. Né? Então é uma região que me chamou muita atenção por esse motivo. E no Pará é essa diferença que eu te falei, né? Que a gente, às vezes, está no centro do país. Na época eu estava aqui em São Paulo, no Sudeste, né? E cheguei lá e eu não imaginei que fosse encontrar isso aí. Então, quando você se depara com uma situação dessa, você simplesmente diz, não, mas peraí, eu tô no Brasil, né? É complicado para você, porque você acha que está aqui no Sudeste, você não vai encontrar. Você vê falar, mas você não acredita. Então, quando você se depara com aquilo ali, você... Aí não, opa, peraí. E daí em 2012 o senhor foi por Haiti, né, participar do batalhão da Força de Paz no Haiti. Ficou 7 meses lá no Haiti. O Haiti, para quem não se lembra, em janeiro de 2010 teve um terremoto fortíssimo, sim, matou milhares de pessoas, inclusive a dona Zilda Arnes, brasileira. E como é que foi a sua estada lá no Haiti? Quais eram as suas responsabilidades lá? Conta um pouquinho como é que foi essa passagem lá no Haiti. Bem, eu em 2011, no final de 2011, eu fui selecionado, né, para ir para essa missão de paz, que foi no 16º contingente. Nós tivemos a satisfação de ir para essa missão. Chegando lá, na verdade o treinamento aqui no Brasil ele é pior do que no Haiti. Você fica 7 meses, entre 7 e 8 meses treinando, né? Com situações fortes. Por exemplo? Né? Por exemplo o quê? Eu vou te dar um exemplo aqui de você... tem um cenário, no treinamento tem cenário,
o cenário como se fosse um cenário de guerra, para você viver lá, né? Onde você vai se deparar com pessoas mortas. E qual que é a sua atitude, qual que é a sua reação? É cenário de fome, de criança te pedindo comida. Então, assim, o treinamento aqui no Brasil, ele antes de ir para o Haiti, ele foi muito desgastante. Chegando no Haiti, só que você pensa assim, não, passando por isso aqui, eu chego lá, eu tiro de letra. Mas pelo contrário. Quando você chega no Haiti, né, você desce do avião, que você depara com aquele cheiro, com a pobreza, com o lixo, com criança magra, com mulher magra, com os velhos, idosos, né, te pedindo comida, o cheiro, porco no meio da rua, lixo no meio da rua, esgoto no meio da rua. Então você se depara com aquilo, aí você para assim, não, o que eu vim fazer aqui? Aconteceu comigo isso. Né? Quando eu cheguei no Haiti, eu era adjunto de pelotão. Então o batalhão da Guarda Presidencial, até 2012, não tinha mandado nenhuma tropa para o Haiti. Então eu tive essa satisfação de fazer parte desse pelotão, que foi a primeira tropa do batalhão da Guarda Presidencial a ir para o Haiti, né? E a gente tinha um comandante que era do batalhão, um tenente, que era o comandante de pelotão, na época eu era segundo sargento, adjunto desse tenente. E o tenente teve um problema, né, de saúde e não pôde seguir na missão. Então veio um tenente de fora, um tenente inclusive de Jataí, que foi completar essa vaga desse tenente que, né, por problema de saúde não pôde ir na missão. E assim, na época que o tenente teve esse problema, o comandante da unidade do BGP, na época Coronel Montenegro, hoje General Montenegro, ele me chamou, né, e disse assim para mim: Rodrigues, o tenente caiu. Quando o tenente cai, quem assume é o subcomandante, é o adjunto de pelotão. Então, a partir de hoje, você terá uma responsabilidade grande. Por quê? Esse tenente que está vindo, ele não tem a obrigação, né, de honrar as tradições do batalhão. Ele vai vir e vai fazer no padrão, mas ele não tem aquela obrigação, ele não serve aqui. Ele não é daqui do BGP. Então, você tem que ir com essa tropa, né, com 30 cabos e soldados, e voltar sem alteração. E levar o nome do BGP lá nessa missão de paz no Haiti e voltar com todos vivos. Aquela hora que ele falou pra mim assim, eu falei, vixe Maria, que missão árdua, hein? E nós partimos em 2012 e quando eu desci no Haiti, Rodrigo, foi impressionante assim. E o cheiro é muito forte. Eu lembro que eu fiquei 2 dias sem comer. E tinha um soldado, né? Porque assim, eu era muito ligado com os cabos, os soldados, o sargento. A gente era uma família, né? E tinha um soldado, eu nunca vou esquecer disso, cara. Às vezes eu até me emociono quando eu falo. Soldado Aldeir. Ele percebeu que eu não estava comendo nada durante esses 3 dias. Esses 2 dias. E ele chegou pra mim e falou assim: sargento, eu tô vendo que você não tá comendo nada. Porque na hora da alimentação ia todo mundo junto, né? E eu tô percebendo que você não tá comendo nada. O que tá acontecendo? Mas o cheiro era muito forte, cara. Muito forte, eu não conseguia. Aí a partir daquele momento que ele falou isso, ele entrou na minha mente. Porque ele falou pra mim assim: o senhor é o mais antigo aqui, né? É o senhor que tem que estar forte pra nos levantar. Né? O senhor não pode baquear. Rapaz, quando esse cara falou isso pra mim, eu falei, gente do céu. Aí eu falei, não, tem que seguir a vida. E a partir dali, graças a Deus, aquilo foi uma chamada. Porque eu parei assim e pensei, o que eu vim fazer aqui? Sair do meu país para vir para cá, encontrar com tudo isso. Mas o treinamento lá que você passou lá no Brasil era pior do que aqui, você falou. Sim, pior, mas eu estava no meio de gente brasileira. Né? Eu estava no meio de brasileiros. Aqui não. É um povo que fala uma língua que eu não entendo. Né? Um povo que assim, a gente entende o básico. Né? É cultura diferente. Totalmente diferente. E que país que o senhor encontrou lá? É um país que até hoje a gente vê que precisa de ajuda, mas assim, se eu perguntasse para o senhor uma cena que o senhor viu que chocou mais nesses 7 meses, o que o senhor poderia lembrar para a gente? Rapaz, tem várias. Eu vou te dizer da primeira semana.
Primeira semana, nós fomos para patrulha. Acho que era o terceiro dia, quarto dia. Vocês estão lá para proteger na verdade era fazer a segurança, né? Né? Isso, dar para a população, né? Naquela época, dar à população segurança. Porque lá é terra, na época era terra sem lei, né? Então, o cara quer saquear um negócio ali, todo mundo é corrupto, né? A maioria do povo haitiano, assim, se diz corruptos, né? Os políticos, a polícia haitiana e tudo mais. Então, essa cena aqui, uma das cenas que mais me marcou, foram várias, mas uma que me marcou foi logo na primeira semana, foi da gente encontrar uma mulher morta. Né? A gente se deparou com a mulher morta e a gente fez os procedimentos, informou o escalão superior, quem tinha que informar, e a gente permaneceu naquele local, até chegar a polícia. A polícia chegou, né? A gente pensou, vai retirar o corpo, vai, né? Não, seguimos a patrulha, deixamos o corpo ali, a polícia estava ali. Falei, agora tá tranquilo, então vamos seguir na patrulha. Isso de dia, meio-dia, por volta de meio-dia. Quando foi 8 horas da noite, eu voltei na mesma patrulha. O corpo estava do mesmo jeito. Né? Então, você vê que lá morre quem não tem condição, porque a grande maioria, 90% do país não tem condição, morre e fica ali. Aí o pessoal vem, joga lixo e coloca fogo. Nossa. Agora você imaginou um corpo, uma pessoa com um corpo ali, a pessoa chegar, jogar o lixo e botar fogo. Então, assim, são cenas, né? E teve uma outra passagem também que eu me deparei de uma criança morta, aonde eles cortaram os dedos da criança, assim, ó, os dedos tudo do lado ali, orelha da criança, sabe? Então, nossa, são cenas assim marcantes, entendeu? E a gente tem assina um termo quando a gente desloca para o Haiti, né? Onde nesse termo aí a gente se compromete lá a não divulgar a imagem daquele país, né? Dessas cenas marcantes, né? Então a gente tem um termo onde a gente assina, mas é coisas marcantes, né? Coisa assim absurda. Tá certo, a gente vai continuar falando com o comandante do tiro de guerra de Jacareí no próximo bloco do Gente em Destaque, que volta já.